Olá pessoal, eu sou Igor Miranda, eu serei o seu professor de História na área de Ciências Humanas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o ofício do historiador e como ele escreve sobre o passado, quais são as suas motivações para escrever, como ele seleciona as memórias a serem registradas e qual é a finalidade dessa escrita. Nós vamos conversar sobre a história, os boatos, os fatos, ou seja, a diferença, em alguns casos, a relação entre o que é verdade e o que é mentira. O ofício do historiador é escrever a história. Mas como é que o historiador escreve a história? Olha, aqui nós vamos passar pelo registro escrito, a narrativa, o método da escrita, a seleção dos fatos, o esquecimento, e você vai conseguir identificar o que é um mau narrador. Todos esses elementos, cada um deles, estão relacionados com o ofício do historiador e com a escrita da história. Para você saber um pouco mais, conhecer um pouquinho sobre esse assunto, eu vou deixar para você aqui um vídeo em que ele vai ilustrar um pouquinho do que nós estamos conversando, uma produção argentina, e vai falar sobre a história oficial. É essa história que se constrói na narrativa daquilo que a gente quer que você saiba, da maneira como nós queremos que você saiba. É a história que você aprende na escola, é a história que você conhece. Vale super a pena você ver essa produção argentina. Ela está disponível na Netflix. Vai lá, vai conferir. Vale super a pena. Ni siquiera pensábamos decirle que es adoptada. Gaby puede ser la hija de una desaparecida. Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. No entiendo qué te pasa. Quiero saber. ¿Qué querés saber? Yo siempre pensé que la mamá no la quería. Pero ahora... Pero sé lo que vos estás tratando de meterle en la cabeza. Podemos perder a Gaby. ¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos! Si no sé quién es Gaby, es como si nada fuera cierto. Se a gente está falando de histórias, a gente está falando de histórias que devem ser contadas. E aí nós temos histórias que estão bem contadas e histórias que estão mal contadas. Vou te mostrar como você consegue identificar uma história que está mal contada. E vai perceber que tem muitas histórias por aí que estão bem mal contadas. O que é uma história mal contada? Olha, a história mal contada é aquela que foi feita sem uma pesquisa séria, uma pesquisa que segue um método científico na hora de coletar os dados. Tá? Você vai perceber que aquele que está fazendo uso desses dados não está verificando se a fonte é confiável ou se ela não é confiável. E é aí que vão aparecer, além de dados que não correspondem à realidade, muitos estereótipos. Nós temos vários exemplos disso, principalmente quando se trata de falar de figuras históricas. Por exemplo, Dom João VI no Brasil sendo retratado como um bobo,
como um sujeito sujo, glutão, uma caricatura que, claro, não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade desse e de muitos personagens históricos que nós temos aí. Tá? Dessa forma, é uma escrita sectarista. Ela está voltada para apenas um grupo, a visão de um grupo. Ela não se comunica com outras opiniões. E ela escreve sem uma finalidade, sem problematizar, sem refletir. E acaba reafirmando esses estereótipos que a gente acabou de conversar. Bom, eu vou deixar para você também conhecer um pouquinho mais sobre isso, esse livro super interessante, que fala do uso, do abuso da história, da escrita da história, a questão do esquecimento. Vai lá, dá uma lidinha, você vai gostar, tenho certeza. Se a gente está falando de histórias mal contadas, como é que se conta uma boa história? Como é que se escreve história com qualidade? É o contrário daquilo que você viu para histórias que são mal contadas. Olha, a gente vai fazer uma pesquisa em diferentes fontes. É importante você conversar e consultar diferentes fontes. Fontes que sejam confiáveis, fontes que tenham informação que você possa verificar que ela é verdadeira. Essa história, ela vai sempre dialogar com várias outras narrativas, vários outros pontos de vista. Ela não é sectarista, ela não está falando a partir de um único ponto de vista, de apenas um grupo. Ela vai trazer diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre aquele mesmo ponto. E ela vai ser bem rigorosa naquilo que ela está selecionando como fato e na forma como ele está sendo transmitido. Ela é uma escrita polissêmica. O quê? Polissêmica. Ela traz vários significados. Ela tenta ser diversa. Ela vai olhando para os vários aspectos daquele fato e da informação que você quer trazer para você. Bom? Aqui eu trago um trechinho desse livro, dessa obra, que você vai poder consultar, ela vai estar à sua disposição. Vale super a pena você ler e conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Presta atenção nesse trecho aqui, em que a gente vai conversar sobre o historiador. A gente não pode esquecer que o historiador é uma pessoa, ele é um ser humano. E que ao escrever a história, não sendo uma máquina, sendo um ser humano, algumas coisas vão aparecer típicas do ser humano. Segue comigo. Em um extremo, há a proposição geral, e até agora virtualmente incontroversa, de que é impossível uma ciência puramente objetiva e isenta de juízos de valor. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que, sendo a história escrita por alguém que é um ser humano, por mais que essa pessoa tente se afastar do que ela está escrevendo, não colocar o ponto de vista dela, a opinião, vai acabar transparecendo alguma coisa. Na forma como ela seleciona os fatos, na maneira como ela vai enfileirar esses fatos para contar, o estilo da escrita que ela tem, já vai entregar alguns pontos do perfil dessa pessoa, do historiador que está escrevendo. E ainda assim, a visão de mundo dessa pessoa, as suas convicções, também vão, pelo menos um pouquinho, vão transparecer nessa escrita da história, por mais que ele tente se afastar desse objeto e tente ser o mais isento possível. No outro, há a proposição de que tudo na ciência, desde seus procedimentos até suas descobertas concretas e as teorias nas quais estão organizadas, devem ser vistas basicamente como dotado de uma função ou propósito político específico associado a algum grupo ou organização social ou política. Trecho sobre a história do nosso gigante Eric Hobsbawm. O que o Hobsbawm está dizendo aqui? Toda a história, ela é política, ela reflete a visão de um grupo,
uma determinada perspectiva sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento. Então, aquela objetividade que se diz da ciência, ela tem um certo limite. É isso que o Hobsbawm está querendo dizer para você. Bom? E já que a gente está falando da escrita da história, nós não podemos deixar de falar sobre a história oficial. A história oficial é essa que você tem nos livros de história, é essa que você aprende na escola. A história oficial, ela é aquela que traz a narrativa que nós consideramos como a verdadeira, como a correta sobre um acontecimento. Olha, portanto, essa história oficial, ela traz apenas uma visão sobre aquele acontecimento. É a visão do grupo governante, é a visão do Estado, é aquela que se transmite. Ela vai selecionar alguns fatos, alguns acontecimentos, algumas personagens e ela vai dar aquela narrativa grandiosa, um único significado para aqueles acontecimentos, para aqueles fatos. É aí que vão aparecer os heróis, é aí que aparecem os mitos de fundação, de origem, de significado para a história. A história do Brasil, como todas as outras histórias oficiais, ela está cheia desses mitos, desses heróis que você aprende ali na escola. Todos os dias você tem contato com eles. Se a gente tem uma história oficial, de acordo com uma visão de um grupo, então alguns ficam de fora. Se eu seleciono alguns fatos para contar essa história oficial, significa dizer que alguns outros vão ficar de fora. E esses outros que vão ficar de fora são aqueles que não fazem parte do grupo dominante, do grupo que está contando essa história. É geralmente aqueles grupos que, do ponto de vista socioeconômico, estão marginalizados, eles estão excluídos. O ponto de vista deles, os seus heróis, as suas histórias não vão aparecer na história oficial. Eles acabam sendo alvo do esquecimento. Agora, pessoal, é a hora da tirinha. Solta a vinheta da hora da tirinha pra gente. Olha que interessante, você tem aqui uma tirinha baseada no pensamento do Eduardo Galeano. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Sabe o que ele está dizendo aqui? A história, ela é uma ciência, mas ela é uma ciência humana. Como ciência, ele está falando de átomos, mas a história trabalha com a memória, ela trabalha com seres humanos. Por isso é que ele diz que nós somos feitos de histórias. Humanos são feitos de histórias. O ofício do historiador é revelar de que histórias somos portadores, o que esquecemos e por que esquecemos, alguns fatos e acontecimentos. Enfim, recuperar as memórias para que não esqueçamos quem somos. Memória, ela pode acabar sendo vítima do tempo e algumas coisas vão sendo esquecidas, apagadas e mudadas com o tempo. Mas se o historiador registrou essa história, ela não vai acabar caindo no esquecimento. E ainda que a gente tente esquecer, o historiador vai estar ali para dizer o que nós estamos esquecendo e por que nós estamos tentando esquecer aqueles fatos, aqueles acontecimentos. Para você que gostou, está interessado, quer conhecer um pouquinho mais, nós temos alguns links aqui de material à disposição na nossa plataforma. Vai lá, dá uma olhada, confere. Você vai gostar. Eu termino com uma reflexão. Talvez a gente seja as palavras que contam que a gente é, do grande Eduardo Galeano. Bons estudos!